Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais Gotas de Esperança. E nós estamos meditando no livro de Filipenses. E nós já estamos no capítulo 2 e hoje nós vamos ver dos versículos 19 a 24 de Filipenses. O nosso tema de hoje é o Filho Fiel. E diz assim, então, a palavra de Deus. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Eu não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo ele foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor, que em breve também poderei ir. As 6 verdades aqui preciosas que vamos considerar acerca desse filho fiel, Timóteo. Em primeiro lugar, Timóteo ele foi enviado de Paulo. Quem era esse, então, enviado, mensageiro de Paulo, chamado Timóteo? A sua mãe, como nós sabemos, e sua avó eram crentes. 2 Timóteo 1,5 fala sobre isso. E o seu pai era grego. Atos 16,1 também fala sobre isso. Ele conhecia a palavra de Deus desde a infância. Ele se converteu na primeira viagem missionária de Paulo e ele cresceu espiritualmente, pois passou a ser um bom testemunho em sua cidade antes dele unir-se ao apóstolo em sua segunda viagem missionária. Timóteo era filho de Paulo na fé, filho do coração. Era cooperador de Paulo, mensageiro de Paulo às igrejas. Ele esteve preso com Paulo em Roma, era jovem, era tímido e doente. Ele tinha um caráter aprovado, cuidava dos interesses de Cristo e dos interesses da igreja de Cristo, como Paulo fala aqui no versículo 20 e 21. Ainda tem outra coisa importante que nós precisamos entender, é que Timóteo esteve presente quando essa própria igreja, a igreja de Filipos, foi estabelecida. E ele também os visitou mais de uma vez. Portanto, ele era aquela pessoa indicada, querida, para ser enviada novamente à igreja de Filipos com notícias e com, então, o ensino. Longe de proceder de forma egoísta ou procurando manter-se perto de si o maior contingente possível de amigos, Paulo enviou Tíquico a Éfeso, Crescente a Galácia, Tito a Maldácia, e Paulo pretende então agora enviar Timóteo a Filipos, porque o melhor colaborador que ele tinha naquele momento. Tiago, ele era um homem singular. Havia muitos cooperadores de Paulo, mas Timóteo, ele ocupava um lugar muito especial no coração de Paulo. Ele era um homem singular, por quê? Queira que o Senhor também olhe para nós assim. Ele era um homem singular pela sua obediência e submissão a Cristo. Por mais Timóteos, homens e mulheres, que sejam singulares na sua obediência e na sua submissão a Cristo. E o apóstolo, então, o tratava como um filho, né? Como um pai trata um filho. Aqui é tão interessante que nesse texto do 20a, né? A palavra grega que Paulo usa para igual sentimento só aparece aqui no Novo Testamento. É interessante a gente entender, né, as traduções. Então ele fala assim, aguardo, peraí, 2:20, vou repetir aqui, amados, peraí, só um momento. Não tenho ninguém como ele,
que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Então aqui existe uma palavra, então Paulo usa a palavra que tem o mesmo sentimento que o meu em relação a vocês. Só aparece aqui em todo o Novo Testamento, e é uma palavra grega que se chama isopsos, que significa, olha só, da mesma alma. Então esse termo foi usado no Antigo Testamento, lá em Salmo 55:13, que fala igual ou meu íntimo amigo. Então ele estava falando que ele era uma alma igual à sua, ou seja, tem os mesmos sentimentos que o meu. Então ele era realmente um homem muito especial e singular. Em terceiro lugar, aqui a gente pode ver que Timóteo era um homem que cuidava dos interesses dos outros, como Paulo falou, né? Timóteo aprendeu o princípio ensinado por Paulo de buscar o interesse dos outros. Então, o princípio, esse exemplificado aqui por Cristo, é pelo próprio apóstolo, quando ele fala que ele é o único que poderia fazer o que ele queria, porque ele tinha o mesmo sentimento que Paulo tinha em relação aos filipenses. Então, Timóteo, de igual modo, ele vive como um apóstolo, de forma altruísta. O centro da sua atenção não estava nele mesmo, mas no crescimento da Igreja de Deus. Ele não buscava riqueza, ele não buscava promoção pessoal, ele não estava ali no ministério em busca de vantagens. Ele tem um alvo, que era cuidar dos interesses da Igreja de Cristo. É uma pena que os cristãos de Roma estivessem tão envolvidos com os seus próprios problemas e desavenças, como a gente viu no capítulo 1, a ponto de não ter tempo para a obra importante do Senhor. Essas são as grandes tragédias causadas por problemas internos das igrejas. Eles consomem tempo e energia e preocupação que deveriam estar sendo dedicados a coisas mais importantes e essenciais. Nós temos lá em Gênesis 33, 13 e 14, Jacó. Depois de converter-se, ele passou a ter uma grande sensibilidade para lidar com os outros. Timóteo era assim também. Meu querido amigo, você... Agora esta pergunta é para nós. Meu querido amigo e amiga, você se preocupa com o povo de Deus? Você trata as pessoas de forma gentil? Você conduz a sua família, seus filhos, sua classe de escola dominical e seus irmãos em Cristo de forma gentil? Concordo então que a gente precisa entender que o melhor caminho para ser feliz não é fazer a si mesmo feliz ou buscar a sua própria felicidade. O melhor caminho para ser feliz é fazer os outros felizes. Em quarto lugar, aqui a gente vê que Timóteo é um homem que cuida dos interesses de Cristo. No versículo 21 a gente leu isso. Só existem dois estilos de vida. Aqueles que vivem para si mesmo, que eu acho que hoje é uma grande maioria, e aqueles que vivem para Cristo. Estamos em Filipenses, lá em capítulo 1, versículo 21, e hoje nós entramos aqui em Filipenses 2, 21, e Timóteo queria cuidar dos interesses de Cristo, não dos seus próprios interesses. Então Paulo fala que ele não era egoísta, nem vaidoso, nem egocêntrico. Ele tratava não dos seus próprios interesses, mas era os interesses de Cristo. Sua vida estava centrada em Cristo e também nos irmãos, e não no seu próprio eu. Então, é algo importante da gente entender, pois aquele que busca sua própria fama, seu próprio conforto, esquiva-se do esforço e da dor de ir ao fundo nas questões em uma igreja e solucionar as mazelas com mão paciente e afetuosa, e por isso também firme. Paulo, ele não deixou de perceber, e ele sabia que este homem, ele teria coragem de abrir mão de si mesmo para promover então a paz e a cura daquela comunidade. Então, é importante a gente entender que hoje é muito fácil colocarmos outras coisas primeiro em nossa vida. Você pode colocar a sua própria reputação em primeiro lugar.
Você pode colocar os seus prazeres em primeiro lugar. Você pode colocar em primeiro lugar seus planos, sua família, seu sucesso ou outra coisa. No entanto, se nós fizermos isso, todas as coisas ficarão distorcidas. Por quê? Porque o padrão é outro. O padrão do reino é outro. E você perderá a maior de todas as bênçãos da sua vida. Porque Timóteo colocou Cristo em primeiro lugar, as outras coisas foram se estabelecendo naturalmente na sua vida. E isso é um princípio importante que nós podemos aprender. Lembra? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o Senhor acrescentará as outras coisas. Cuide dos negócios do seu Senhor e Ele cuidará dos seus negócios. Havia muitos que colocavam seus interesses acima e antes dos interesses alheios. Estavam muito preocupados, buscando mais o que é seu e não aquilo que é de Cristo. Embora alguns em Roma pregassem o evangelho por amor, como disse Paulo, lembre, todos quantos estavam disponíveis perante Paulo, nenhum era tão destituído de egoísmo quanto Timóteo. Ele percebeu isso. Para Timóteo, como para Paulo, que tinha o mesmo sentimento, a causa de Cristo Jesus envolvia o bem-estar do seu povo. Timóteo era um homem de caráter aprovado. Paulo está para lhe passar o bastão, como continuador da sua obra, do testemunho que ele continua dando, porque ele tinha um caráter aprovado. E hoje é lamentável que muitos líderes religiosos que são grandes em fama e riquezas sejam tão pequenos no caráter. Vivemos uma crise avassaladora de integridade no meio evangélico brasileiro. Precisamos urgentemente de homens e mulheres aprovados e que sejam modelos e exemplos para o outro. E Timóteo era um homem disposto a servir. É digno de nota que Timóteo serviu o evangelho, ele serviu com Paulo e não a Paulo. Embora a relação entre Paulo e Timóteo fosse de pai e filho, ambos estavam enganjados num mesmo projeto. Hoje muitos líderes se colocam acima dos seus colaboradores, não aceitam a liderança, muitas vezes daqueles que Deus colocou sobre si. E isso tem feito muito mal em nosso meio. A relação deve ser de parceria no trabalho. Então, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos dê esse mesmo sentimento que houve Paulo em Timóteo, de colocar sempre o Senhor Jesus Cristo, o Evangelho e a causa da igreja dos seus filhos acima das suas próprias. Que Deus abençoe você. E até amanhã com os nossos devocionais matinais Gotas de Esperança. Deus te abençoe e até segunda.